Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Como provar na Escritura que Cristo fundou a igreja e o pastor, representante de Cristo na terra, é Pedro, porta-voz? Sim, a igreja é corpo místico de Cristo e está sob o pastoreio de Pedro. Uma igreja mística, o fundador dela é Cristo. Olha só que interessante, ó. O canal que é Fala Sério Pastor, Jesus fundou a igreja católica? Pedro foi o primeiro papa? Ele vai querer mostrar texto bíblico distorcido para negar que Pedro é o primeiro papa, que Cristo fundou a igreja católica apostólica romana. Por que católica apostólica romana? Porque católica é o termo universal. Interessante. Por que católica romana? Porque o Constantino, ele deu liberdade de culto e o imperador Teodósio que oficializou a igreja católica apostólica romana como uma igreja oficial romana. Por isso que ela é romana. E também na Bíblia está profetizado que a sede lá em Roma, Pedro pastoreava em Roma. E o seu sucessor é lindo, que pastoreou também em Roma. Interessante, né? Mas vamos lá, eu quero provar na Bíblia. Tem como se provar na Escritura. Todo argumento de qualquer protestante, pastor, que se denomina o porta-voz da Escritura, né? Infelizmente, esses caras, eles trabalham assim. Eles querem ser o próprio pastor, o próprio intérprete da Escritura. Aqui, ó. O texto muito simples aqui para se entender essa profecia de Cristo. Então já vemos, a revelação não foi nem de homens de carne e sangue, mas do alto. Mateus 16 ou Marcos 8, Lucas 9, olha só. Simão Pedro respondeu, 16 até o 18. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado na terra. Tudo que desligado na terra será desligado no céu. Que interessante. Deu o pastoreio a Pedro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Vai deu a chave te ligar e desligar a Pedro. Que a revelação não foi nem de homens de carne e sangue, mas a revelação do alto, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Então, essa igreja que foi fundada, que foi edificada sob o fundamento dos apóstolos, tanto primeiro quem pregou foi Pedro, por inspiração e a ação do Espírito Santo. Então já tem uma igreja fundada. Que igreja é essa? Você meditar em Atos dos Apóstolos, desceu o Paráclito, ele estava reunido com os apóstolos, a mãe da igreja Maria. E tanto que Cristo lá, se você catar em João 15, ou 21 do 15, ele dá um pastoreio a Pedro. Ó. Então não tem como fugir, meu irmão. Tanto que quem começou a pregar foi Pedro. Os destaques de Pedro em Mateus, em São Marcos, em São Lucas, é melancoloso. O destaque, como lá no destaque de Moisés. Olha o destaque de Pedro no Novo Testamento. Porque Moisés ele é o porta-voz. No Novo Testamento, Pedro ele é o porta-voz de Cristo. Porque Cristo vai para a glória. Por isso que Pedro ele se torna pedra. Que ele é o porta-voz de Cristo. Cristo ele é a pedra. Cristo ele é o fundador. Cristo ele é o fundamento também. Tanto que começou a pregar e edificar essa igreja foi Pedro. Aqui, ó, Atos Apóstolos 2, 14. E tanto que Pedro excomunga aquele mago Simão, feiticeiro. Atos Apóstolos 8, 20 e 21. Em Atos dos Apóstolos ali, se você catar Bispo de Jerusalém, Tiago, 15 e 7, a voz de Tiago não prevaleceu a voz do pastor universal. Tanto que o pastor ele tenta distorcer a voz, por último foi do Tiago, mas a voz do Tiago não prevaleceu, meu irmão.
que prevalece a voz universal. Tanto está tendo um cursilho ali em Jerusalém, 120 pessoas, Pedro, primeiro destaque. Olha só que interessante, ó. Lá no começo já teve um sucessor de Judas que se extraviou, caiu Matias, para mostrar para a gente que tem intercessão. E sucessor tanto de Pedro, tanto de Tiago, tanto do apóstolo Paulo, etc. Porque não é igreja bagunçada, não é igreja que tem pastoreio, é uma igreja que só tem um parácton, esse parácton irá assistir a igreja até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E deu o poder de perdoar, de reter aos demais. Por quê? Sobre o pastoreio de Pedro, porque o Pedro ele tem a chave. Por isso que os bispos são sucessores dos apóstolos. Não tem como fugir, meu irmão. Tanto que se catar, ó, destaque de Pedro, converteu mais de 3 mil almas, ó, dos apóstolos ali, 2 ali, Pedro começou a pregar, converteu mais de 3 mil almas ali, em Atos Apóstolos 3 ali, Pedro operava milagres e prodígios ali no templo do rei Salomão, no pórtico, em Atos Apóstolos 4 ali, ó, 1 até o 4, se converteu mais de 5 mil almas, Pedro e João. Que Atos dos Apóstolos aqui, ó, Pedro aqui sendo interrogado, ó, pelos doutores daquela época lá, ó. Que interessante. Não tem como fugir, cara. Não tem como distorcer isso. Mas tem pastor que vai distorcer. Já dei uma apresentação, mas vamos lá o vídeo desse pastor. Interessante. Como a igreja de Cristo é rica. Tem fundamento, tem doutrina, tem pastoreio, tem sucessores e etc. Não conta histórico dos pais da igreja. Tem sido apresentados motivos. E nem atacamos de maneira particular a alguém, ok? Nós trabalhamos no campo das ideias. Vamos falar hoje sobre as origens. Eu vou apresentar textos bíblicos, nós vamos apresentar textos históricos. A gente vai trabalhar de maneira respeitosa. Então, eu não queria que ninguém se sentisse assim ofendido. Eu quero fazer um vídeo sério, um vídeo responsável, tá? Mas trazendo sempre a verdade aqui para você que me assiste, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto que eu acredito que é um texto muito interessante está lá no livro de Mateus, capítulo 16 e o verso 18. Mateus, capítulo 16 e o verso 18 diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, pastor, Pedro é a pedra? No grego aqui, Jesus fala, tu és Petros, e sobre esta Petra, é assim que está na língua grega, eu edificarei a minha igreja. E muita gente tem falado sobre esse texto e a que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando que Pedro era a pedra, Jesus estava referindo-se à fala de Pedro, onde Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, isto seria a pedra, ou Jesus estava fazendo referência a si mesmo como a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo falando, edificaria a minha igreja. Então, eu gostaria de ler um comentário bíblico aqui, muito interessante. É uma profecia futura. Tanto que se concretizou ali em Atos Apóstolos 2. Tanto que Cristo fundou a igreja ali na cruz. É uma profecia futura, pastor. Não queria distorcer o texto aqui, ó. Interessante, João 1:42, ó, levou a Jesus. Jesus, fichando nele, olhou e disse, tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa pedra. Interessante. É sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja futura. Tanto que ali em Atos Apóstolos 2, desceu o paráclito, essa igreja se tornou pública. E tanto quem pregou primeiro foi Pedro. Interessante. Converteu mais de 3 mil almas. Olha só que interessante. Então, tem uma igreja fundada. Uma igreja que se tornou pública ali por causa do Paráclito. Uma igreja que quem é fundador é Cristo, lá na cruz do Calvário. Passou no ventre de Nossa Senhora. Primeiramente foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Depois passou na manjedoura. Depois ali foi fundada lá na cruz. E se tornou pública ali em Atos dos Apóstolos 2. Como aqui João 1:42, que isso fala que Simão
será chamado Cefa. Interessante que Cristo, ele é a pedra. Isso nós não tem dúvida. Quem vai edificar essa igreja aqui? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então já tem uma igreja edificada, mas não tem uma igreja fundada, já não tem uma igreja edificada ainda. Vai ser edificado sobre o pastoreio, sobre a profecia de Pedro e os demais apóstolos. Como? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas ainda. Efésios 2:20. Uma igreja, que igreja é essa? É uma unidade, é um só batismo, é uma só fé, que sujeitou todas as coisas aos teus pés, tanto a invisível e a invisível, em Efésios 1, 9 e 10. Por quê? Te darei a chave de ligar as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as coisas que estão na terra e as coisas que estão no céu. Que interessante, pastor. Então, não quero distorcer esse texto, porque todos os protestantes, Sila Malafaia, Rodrigo Silva, esses arqueólogos, esses doutores, tentam distorcer esse texto. Mas tanto que se você catar em João, lá no finalzinho, dá o pastoreio a quem? A Pedro. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Falou 2 vezes apacenta meus cordeiros e 1 vez apacenta minhas ovelhas. Simples entender isso, pastor. Mas vamos lá, fazer por etapa, porque o vídeo é muito grande desse pastor. Ele vai tentar usar a patrística, tudo distorcendo, fazendo aquela salada. Este assunto, olha, eu estou aqui com este comentário, tá? É um comentário bíblico fantástico. E aqui diz assim, estas palavras... É um comentário bíblico fantástico, porque é protestante. Então, tudo que é protestante não é confiável. Então, para nós católicos não é confiável essa documentação. Sobre esta pedra, não é? Tem sido interpretadas de diversas maneiras. Primeiro é que Pedro é esta pedra. Segundo, que a fé de Pedro, o posicionamento, aquilo que Pedro havia falado, não é? A fé de Pedro em Jesus Cristo é que era a pedra. E terceiro, que o próprio Jesus Cristo é esta pedra. Tem sido apresentados motivos persuasivos em favor de cada uma das 3 explicações. A melhor maneira de determinar o que Cristo queria dizer com esta palavra é inquirir nas próprias Escrituras o que essa figura de linguagem significa para os ouvintes judeus, especialmente para os que ouviram Jesus usá-la naquela ocasião. O testemunho dos escritos dos próprios discípulos, obviamente, é superior aos que as pessoas têm entendido que Jesus queria dizer. Ou seja, o que os discípulos entenderam e falaram acerca do assunto é muito mais importante do que o que uma pessoa hoje fala do assunto. Tá? Então vamos continuar. Feliz... É tanto que está profetizado aqui na Bíblia. Então não há dúvida que isso fundou uma igreja e edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Que igreja é essa? É uma só fé, é um só batismo, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina, é um só porta-voz, pastor. Que interessante, né? A Bíblia. Por isso que temos a Bíblia, para desmascarar vocês, porque vocês querem distorcer tanto a Escritura, tanto a patrística. É sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então não tem argumento, é sobre ti, eu edificarei a igreja. Então, Cristo fundou a igreja e edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Primeiramente, Pedro começou a fundar e edificar essa igreja, que é o compromisso de Cristo. Onde está isso, Sérgio Roberto? Atos Apóstolos 1, 2, 14. Que interessante. Então não tem como onde correr. A Escritura é favorável à igreja. A Escritura defende o pastoreio. A Escritura defende que só tem uma igreja. A Escritura defende que só tem um só Espírito Santo. E ponto final, cara. Não tem várias revelações. Infelizmente, alguns daqueles que foram testemunhas oculares nessa ocasião deixaram um registro claro e inequívoco. A esse respeito, Pedro, a quem foram dirigidas as palavras, nega enfaticamente por seus ensinamentos que a rocha de que Jesus falou se referia a ele, como você pode ver em Atos capítulo 4, verso 8 a 12, e também primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 8, quando ele identifica Jesus Cristo como sendo a pedra e não ele próprio. Não é? Então, o próprio Pedro identifica Jesus como sendo... Claro, o centro é Cristo. Se Pedro fala, eu sou a pedra, então está tirando Pedro pedra. Então, Cristo ele é a pedra. Ó, pastor, entenda isso.
sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então tem uma igreja edificada. E quem vai, fundada, né? E quem vai edificar essa igreja? Os apóstolos. Tanto que primeiro quem pregou foi Pedro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, porque sobre o fundamento de Pedro que vai ser edificada essa igreja e os apóstolos. O último era dos apóstolos Paulo. Por isso que São Paulo e Pedro são colunas. Entendeu? Então, Cristo ele é a pedra que fundou a igreja. Pedro é a pedra que vai edificar essa igreja. Olha só que interessante. Não é que Pedro ele é a pedra, que é o fundador é Cristo. Cristo é a pedra, a rocha. Mas se tem uma igreja fundada, Cristo fundou essa igreja, mas quem vai edificar essa igreja? Pedro. Por isso que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Tu és pedra, tu és Pedro. A pedra que edificou essa igreja é Pedro e os apóstolos. Por isso que ele fala ali, a pedra angular é Cristo. Olha só que interessante, que obediência da igreja. Jamais Pedro quis colocar acima de Cristo. E Cristo fundou a igreja, então tem um corpo místico a ser edificado. Tanto que quem começou a edificar esse corpo místico, que é a igreja, foi Pedro, Atos dos Apóstolos 2, 14 até o 41. Que interessante, pastor. Então, é uma igreja futura. Que se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, quando desce o Paráclito. Olha só que interessante. Então, já sabemos que tem uma igreja fundada, que foi o próprio Cristo fundou, e sabemos que quem vai edificar essa igreja, a rocha, é Pedro e os apóstolos que vai edificar esse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Uma igreja mística, por isso que a igreja é o baluarte da verdade. E a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que igreja é essa? Um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Que Cristo lá em Efésios 5, presta atenção, pastor. 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, que o fundador é santo. O fundamento é dos apóstolos, Efésios 2, 20, e dos profetas. Interessante. Vai ter tradição, vai ter sucessores, como aqui, ó, eleição de Matias, incorporado no lugar de Judas. Interessante. É isso que é a igreja. Não as igrejas. Quem fundou as suas igrejas? Martinho Lutero. Fundamento de Lutero. E o texto é tão simples de se entender, Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. A revelação que os caras não entendem. A revelação não veio de homens, fundamento de homens, mas do próprio Deus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Então, já tem uma igreja fundada, mas precisa edificá-la. Sobre o fundamento de quem? De quem exprimiu a fé, Pedro. Tanto que quem primeiro pregou foi Pedro. Primeiro que excomungou foi Pedro. Que interessante. O foco central é Pedro, porque ele é o pastor. Tanto que ele pastoreava lá em Roma. Em 1 Pedro 5,13. Só que interessante, porque a sede é Roma. Que foi profetizado assim, porque Deus quis assim. Que Cristo veio para os seus judeus, Jerusalém ali, o livro de Atos dos Apóstolos, um livro de travessia. A igreja era ali em Jerusalém, foi transferida lá para Roma, para a sede. A Roma pagã que os caras falam. Pedro governou lá, foi fundado lá, foi martirizado lá, Pedro e Paulo. Que a sede é lá. Uma igreja universal que pregou para todo, abrangeu em todo lugar. Salve Maria é uma resposta, vai ter outros vídeos daqui a pouco. Glória a Deus, aleluia. É um vídeo simples para você entender. Cristo é o fundador. Cristo ele é a pedra. E a pedra que irá edificar é Pedro, ao corpo místico.
Que Pedro, ele é o sucessor de Cristo. Quando Cristo vai para a glória, ele vira o sucessor de Cristo. Então ele é a pedra também. Fundamento dos apóstolos. Interessante. Fundador da igreja, Cristo, quem edificou essa igreja foi os apóstolos. Primeiro a pregar foi Pedro. Glória a Deus, aleluia. É uma igreja rica. Não tem como fugir dessa igreja, meu irmão. Os caras vão tentar mudar esses argumentos, mas não vai conseguir, porque a escritura não deixa brecha nenhuma. Nenhuma.